Sejam muito bem-vindos, meus caros, para mais um Psicologia do Evangelho, em que o J. Borgonhoni, um psicólogo, resolvi interpretar psicologicamente as palavras do Evangelho. E chegou o dia, meus caros, que eu sabia que ia acontecer, em que nós vamos pegar aqui um Evangelho, tá? Que por sinal é do domingo que eu tô gravando esse vídeo aqui, em que é um evangelho assim bastante, como é que eu posso dizer assim, bastante apocalíptico. Então é cheio de símbolo, como diz aqui, a manifestação gloriosa do Filho do Homem, ou seja, é um negócio que está para acontecer. Então Jesus Cristo chega e fala, né, o que vai acontecer, os cavaleiros que vão aparecer, o mundo que vai acabar. Como é que a gente analisa psicologicamente isso, meu Deus do céu? É que eu vou tentar aqui junto com vocês. Então preste atenção, tá? A passagem aí é Marcos 13, 24 a 32, tá bom? Vamos lá então. O que fala o evangelho? Naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas estarão caindo do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. E verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá seus eleitos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que essa geração não passará até que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra. Minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Como é que eu analiso um negócio desse? Hein, meu Jesus Cristinho? Pois é, meus caras, como é que a gente analisa? Graças a Deus, Cristo mete uma parábola no meio, como eu sempre digo, adoro analogias. Então vamos ver o que ele fala aqui, né? Olha que interessante. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Então vamos aprender com a figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Então, o que acontece? Né? Podemos dizer aqui que hoje, né, a psicologia do evangelho aqui é sinais, fortes sinais. Se a gente for pensar psicologicamente tudo isso que Cristo está falando, é obviamente que ele está aqui narrando o fim dos tempos, né? Ou seja, o sol não vai aparecer, as estrelas vão cair do céu, os poderes que estão no céu serão abalados e assim por diante, tá? O que acontece é que, obviamente, se a gente vai pensar no aspecto psicológico, que nós estamos aqui é diante da morte, da narração da morte. Psicologicamente falando, o que faz com a nossa vida que tenha o sol escureça, a lua não dá sua claridade, as estrelas caem do céu, os poderes que estão no céu serão abalados, né? E você tem essa sensação de que o Filho do Homem está vindo e que ele enviará anjos. Tipo assim, o que te dá essa sensação? Senão a morte, tá? E em outro nível, a frustração. Então, poeticamente, simbolicamente, quando a gente vê esses símbolos aqui que Cristo está falando, é essa questão de que vai chegar uma hora em que tudo aquilo que você acha que está estabelecido pode não mais estar estabelecido. E isso não é para o seu mal. Porque veja, quando Cristo fala que o Filho do Homem virá, né, e com nuvens de grande poder e glória, isso não é para o seu mal. Ou é para o seu mal? Essa é a grande questão. Porque quando a gente pensa nesse fim, nesses recomeços da nossa vida, esses apocalipses, vamos dizer assim, quando a gente pensa nessas coisas, essa vinda do Filho do Homem, ou seja, esse império, essa realidade imperativa que vai te abraçar, que vai acabar com tudo aquilo que para você tá certo. Pode ser a morte de um ente querido, uma doença, um desemprego, até mesmo uma separação, né? Quando isso acontecer, você vai estar com que preparação? De que maneira você vai estar se portando? De que maneira você vai estar ali diante do fim e do caos? Porque tem uma coisa que é muito interessante quando a gente fala disso,
É que assim, uma pessoa guiada pelos sentimentos, o fim e o caos sempre será o quê? Sempre será algo tenebroso, temeroso. Esse tipo de passagem, muita gente, muito religioso, não gosta desse tipo de passagem. Porque parece assim, ah, para que criar um terror psicológico? Não é criar um terror psicológico, é anunciar o fim. Então muita gente que é apegada ao sentimento, né? Quando vê isso daqui, fala, cara, eu não quero que a minha lua não fique mais clara, que o sol, que o meu sol fique escuro. Eu não quero que as estrelas da minha vida caiam do céu. Eu quero que tudo continue lá, porque se isso acontecer, eu não tenho o chão para lidar. O poder e a glória da realidade, ou seja, esse caráter imperativo que eu disse da realidade, isso me assusta. Porque no final das contas, eu quero que a realidade siga aquilo que eu quero. Eu quero ter controle sobre a realidade. Eu quero decidir quando as coisas vão acontecer. E eu quero dizer quando as coisas não vão acontecer. Então quem está apegado à afetividade vai ter muito essa questão. Agora, você pode não estar apegado à sua afetividade. Você pode estar apegado ao quê? À sua prova, de querer provar-se, de querer fazer as coisas no mundo. Você pode estar assim, numa postura meio de novos recomeços e tentando descobrir quem você é, tudo mais. Ainda assim, essa postura, quando você é pego nessa postura, você não vai ter medo como o cara anterior, mas você vai achar uma bruta de uma injustiça, vai se sentir injustiçado. Bem agora que era o meu momento, bem agora que eu ia realizar aquilo que eu sempre quis, bem agora que chegou a hora em que eu tinha a possibilidade, bem agora que encontrei alguém interessante, né? Vem, né? Como diz lá a música do Chico Buarque, vem a roda viva e leva e carrega a viola pra lá, roda moinho, né? Roda gigante, né? Roda mundo, roda moinho, roda gigante. Você se sente assim, sabe? Sempre perdido ali no meio daquela coisa. E é uma injustiça, porque todos os outros tiveram a chance quando chega na minha chance. É como se fosse um esportista. Todos os outros tiveram a chance, quando chega na minha chance, meu joelho não dá certo. Chega na minha chance, tem Covid, né? Eu lembro das Olimpíadas que teve Covid. Puta, que tristeza, pô. Aumentar um ano olímpico de um atleta é realmente um sentimento de justiça. Mas muitas vezes na vida a gente tem isso. Quando a gente ouve que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas estarão caindo do céu, os poderes do céu serão abalados. Quando a gente ouve isso, fala: não, não, agora que eu ia virar um desses poderes, agora que eu não quero que acabe. Então isso também, apesar de ter muito mais força do que a postura anterior, isso também é uma postura que ela é arrastada por essa novidade. Esta morte simbólica daquilo que deseja vai ser arrastado. É a destruição de uma possibilidade, a destruição de quem eu poderia ser, é a destruição de sonhos, não é mesmo? Então é como se o cara dissesse assim, não é que eu quero mudar o mundo, eu quero me provar com o mundo, entende? Não é igual a anterior que está pegado aos sentimentos, a uma insegurança, que quer que tudo fique no mesmo lugar, que nada mude, por favor, ninguém pare de me amar. Esse aqui é do tipo, eu quero que as coisas parem para eu conquistá-las. E ainda assim eu posso me sentir frustrado. Mas pode ser que não seja essa a sua postura. Pode ser que a sua postura seja uma postura o quê? De um sujeito que está muito nesse, né, custo-benefício na vida. Está jogando na tabela do Excel. Aquele sujeito que não quer mais se provar, mas é aquele sujeito que quer conquistar coisas, ter bens, para aproveitar a vida, sabe? Aquela pessoa que faz muito cálculo, uma postura mais materialista, pouco aventureira da posição anterior, mais materialista, uma pessoa mais, entende? Que faz mais as contas, que se um relacionamento não vale a pena. Sabe aquele sujeito que começa um relacionamento e termina porque não tá valendo a pena, ela não estava disponível para mim enquanto eu precisava. Ou seja, né, aquela pessoa que está gerenciando a vida, vamos dizer assim. Então esse grande CEO da vida, quando descobre que o sol vai escurecer e que a lua não terá sua claridade, as estrelas do céu vão cair, esse sujeito se ressente. Ele tem uma revolta interna. Pô, eu não acredito que tudo aquilo que eu juntei, tudo aquilo que eu consegui de dinheiro, todo o esforço que eu fiz, eu não vou conseguir o que eu quero. Eu mereço conseguir e eu não vou conseguir.
entende? Tem esse sentimento de uma revolta, assim. De olhar pra tudo aquilo e falar, pá, fui enganado. Entende? Quantas vezes você não vê isso? Pessoas que são ricas, pessoas que são super, né, trabalhadoras, CEOs de empresas, quando vem uma doença, assim, aquilo corrói o sujeito, né? Tem dois livros maravilhosos, que é A Morte de Ivan Illich e O Nó de Víboras, do François Mauriac. Os dois livros são maravilhosos. Eu acho que do François Mauriac é até mais intenso, porque essa analogia do nó de víboras, em que ele fala que o nó de víboras, assim, né? Então ele também tá ficando, como é a morte de Ivan Illich, ele também tá meio com um câncer e ele fica ouvindo a família dele, ele fala, ó, esse nó de víboras que tá lá na sala, embaixo de mim, que ficam cochichando pelas minhas costas querendo meu dinheiro. Entende? Então tem uma pegada, assim, mais pesada. E o que é isso? Isso é uma revolta diante desse poder e glória da realidade. Dessa vida que você não tem garantia. Em que você não consegue saber o que vai acontecer. Que a gente não sabe o dia de amanhã. Né? E isso que eu estou falando de morte, é claro que tem um memento mori. Né? Lembre-se da morte. Aproveite o dia, mas memento mori. Então esse sujeito ele vai ser pego. Mas ou então pode não ser essa postura. Pode ser que o dia em que o filho do homem vai voltar, você seja aquela pessoa que entendeu que a vida não é só custo-benefício. A vida é dever e sacrifício. E você percebe que para cada dever, você vai ter que se sacrificar por quanto tempo, por quanto for necessário. Qual a intensidade? Toda a intensidade. Então aí talvez, se for essa a sua postura, aí sim você vai começar a entender que a vinda do Filho do Homem, ou a vinda da realidade, tem um poder e uma glória em que eu posso olhar e eu não preciso temer. Por quê? Porque eu estou fazendo o meu dever. Eu estou seguindo a minha vocação. Eu estou me derretendo como uma vela no altar da vida. Eu estou ali entregando tudo. Trazendo o melhor para a mesa. Foi o que eu falei no Psicologia do Evangelho, no segundo lá, né? Quando eu falo das parábolas da viúva, né? Entregando o meu melhor na mesa. Então veja, eu trouxe 4 posturas aqui, tá? E se você prestar um pouquinho de atenção, se você for, cara, eu acho que eu conheço essa dinâmica, sim, né? Camada 4, 5, 6 e 7, né? Da teoria das 12 camadas da personalidade. Viu como dá para falar sobre camada sem falar sobre camada? Mas a questão é o quê? Veja, essas 4 posturas, tá? A postura do refém emocional, do provar-se na realidade, custo-benefício ou dever e sacrifício. Essas 4 posturas aqui. Diante dessa vinda de Deus, né? Diante dessa vinda, como é que você está? É óbvio que eu não preciso dizer que é a 4ª postura que é a melhor. E veja, a 4ª postura, o que é interessante quando a gente fala em dever e sacrifício, a postura de dever e sacrifício, quando você entende que a vida é para cumprir certos deveres, né? E esses deveres eles podem não ser bons financeiramente, eles podem não trazer nenhum tipo de status na sua prova pessoal, ele também não pode trazer nenhum afago emocional, mas você sente que você deve fazer. O que é interessante? É você, de certa maneira, todo dia se portar diante da morte. Sabe aquela. Tem uma frase do Exupéry, eu não estou com o livro aqui, meu Deus do céu. Terra de Homens. Eu tenho até um livro que eu falo, livro que mudou minha vida. Terra de Homens. Eu até falo desse trecho, mas aqui eu posso trazer. Ele fala, porque o que dá sentido à vida também dá sentido à morte. Então tem aquela coisa que o pessoal fala assim, você morreria pelos seus filhos? Sim, mas você viveria pelos seus filhos? Então, quando nós nos sacrificamos, quando nós nos... Né, trago o seu melhor para a mesa e o melhor sou eu mesmo, entende? Eu me sacrifico. Eu me boto na mesa. Não é algo que eu conquistei, algo que me sobra, como foi o episódio anterior que eu comentei sobre isso. Não, quando eu trago o melhor para a mesa, eu estou diante da morte todo dia. Por quê? Porque eu estou morrendo, eu estou me doando todo dia. É por isso que eu volto a dizer, a brutalidade e a violência do Evangelho é algo que a gente tem que... Né? E eu que estou aqui, né? É o 3º episódio que eu estou narrando, assim, veja o quanto não traz isso. Né? Do cego Bartimeu que eu falei aqui, me impediram, vai impedir o cacete, Jesus tem compaixão de mim, entende?
Essa coisa de romper, de pular, dar um salto mesmo cego. A viúva entregando tudo que ela tinha para Deus. E aqui é a mesma coisa, né? Diante da morte, diante desse dever e sacrifício, diante da morte, nós somos chamados a nos sacrificar. É aí que assim, né, como diz assim, ó, e verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos, os quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu, entendeu? E aí na segunda parte ali é muito interessante. Em verdade vos digo que essa geração não passará até que isso tudo aconteça. Passarão o céu e a terra. Minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. O que ele está falando assim, meu amigo, meu caro, né? Tentando trazer para a linguagem psicológica aqui, quando tudo passará, minhas palavras não passarão, é como se dissesse assim, cara, tudo vai passar. A realidade não passa. O que você pensa, o que você sente, a sua opinião, a opinião dos outros, seus pensamentos, essas coisas passam. O que não vai passar é o que? É a sua realidade. Como se você se porta diante da realidade. Por isso até ele usa aquela parábola ali da figueira, né? Quando seu ramo se torna tenro e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Sabeis que o verão está próximo. Então, quando ele fala assim, existem sinais. Existem esses sinais. A gente tem que estar atento a esses sinais. Mas como nós vamos estar atentos? Quando nós não estamos olhando para nós. Como é que eu vou perceber a natureza? Eu estou morando no mato aqui. Entende? 2.000 metros quadrados de terreno. Como que eu percebo o sinal? Foi a primeira vez que eu vivenciei um outono, que não é cinza, garoando, igual Curitiba, em que eu entendi assim, cara, as plantas realmente caem, cara, não para de cair folha. Você tem que ser muito cego para não entender que aquilo ali é o outono, entende? Então assim, há sinais que as coisas estão indo bem, há sinais que as coisas estão indo mal. Mas como que você vai estar fazendo? Quando você não está olhando para você, quando você não está apegado à sua afetividade, quando você não está apegado à sua imagem e provando a si mesmo, quando você não está ali fazendo cálculo, sentado como um Smaug, sentado em cima do ouro de Erebor ali, é quando você está olhando para o outro. Aí você vê sinais. Por quê? Porque pouco importa. Importa é isso. O que importa não é eu, Jota, você, enfim, né? O que importa é o quê? É a realidade. É a necessidade do meu filho, a necessidade dos meus filhos, a necessidade da minha esposa, a necessidade do meu trabalho, os chamados, entende? O que importa é isso. Eu estava falando com a minha esposa esses dias, né? E daí ela falou, não sei lá quem estava conversando, eu falei, cara, mas já percebeu que quando a gente olha para trás, o que a gente guarda são as conquistas? Né? A gente lembra de que foi difícil, né? Eu falei, lembra do primeiro ano que a gente casou? Foi difícil lá, coisa da grana, coisa e tal. Mas o que a gente lembra? Pô, foi o ano que você engravidou, né? Na sequência, né? Já veio, né? Ela engravidou em fevereiro, né? Eu casei em 2017, ela engravidou em fevereiro de 2018. Eu lembro disso. Então, no final das contas, esse sofrimento, essa carga, a gente nem lembra. Veja, às vezes a gente briga com o marido, com a esposa, a gente nem lembra o que foi que a gente brigou. Às vezes, né? Deve ter acontecido com isso, acontece isso com meus pacientes, já aconteceu isso comigo em terapia. Não, pô, briguei essa semana e nem lembro por quê. Então, muitas vezes eu acho que tem essa coisa, assim, essa passagem me traz um pouco isso, assim. Não sei se eu estou exagerando, eu posso estar dando uma exagerada aqui, mas eu acho que é isso que ela me comove aqui, né? Me comove no sentido de movimento, né? Não de emoção, né? Mas a questão é isso, assim, sabe? De quando nós estamos olhando para o outro, nós estamos dispostos a morrer pelo outro todo dia e nós estamos dispostos a ver esses sinais. E então, esse dia, né? Em verdade vos digo que essa geração não passará, então sabeis que o verão está... Da mesma forma também vós, quando virdes essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Como que, vamos dar um exemplo, meus filhos são asmáticos. Como é que a gente sabe que a asma está às portas? Que a gente está de ouvido atento, ou melhor, minha esposa, né? Porque lá é um ouvido. Eu sou daltônico, eu tenho uma visão boa pra cacete. Deus compensa, né? O que acontece? Minha esposa tem um ouvido maravilhoso pra isso. Assim. Então ela escuta. Tá chiando. Cara, ela escuta uns tiros que eu falo, cara, eu não consigo escutar. Acho que também foi muita banda na orelha. Então, você vê que tem sinais.
Né? A esposa atenta, vê que tem sinais no marido. O marido atento, vê que tem sinais. Né? Sabe esse feeling? Pegar esse feeling. Só que a gente só pega esse feeling quando a gente não está olhando para nós. Porque olhar para nós é um movimento de mergulho e de cegueira. Muita gente fala que na análise do Édipo Rei, em que no final ele descobre que a Jocasta se matou e suicidou, ele arranca os próprios olhos, não é mesmo? Eu já vi algumas pessoas dizendo que esse movimento de arrancar os próprios olhos é para ele poder olhar para si mesmo. Né? Então quem não enxerga o exterior, olha para si mesmo. Tem aquele vídeo que eu já falei aqui, a noite não é boa conselheira, porque o mundo se escurece e você é chamado a ir por seu interior. Tá? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é o quê? Quem está olhando muito para si, está mergulhado em si. Então esse olhar tem que ser para o outro. Esse olhar para o outro é quem reconhece os sinais. Eu falei do outono aqui, né? Você vai percebendo que a flor está morrendo. Você vai percebendo que a pessoa está triste. Você vai percebendo que o amigo está distante. Você vai percebendo que entende? Que o seu filho está ficando mais velho. Já não é mais um menino, já, sabe? Está crescendo. Hoje mesmo, né? O Joaquim falou, meu dente está doendo. Ele começou a mexer assim, tem um dente mole. Ou seja, é um símbolo. É um símbolo de que o menino está amadurecendo. Né? É um símbolo. Então nós somos chamados a isso. Entende? Somos chamados a olhar para a figueira até perceber, como diz Cristo aqui, né? Em que seu ramo se torna tenro e suas folhas começam a brotar. Nós somos chamados a isso. Porque vai chegar um momento em que nós seremos chamados a então, né, embarcar junto com o Filho do Homem. Né? A realidade, né, imperativa fará com que o nosso tempo aqui acabe. Então o melhor é o quê? É nós agirmos em prontidão, em sacrifício pelo outro, para então quando a morte vem, né, o que é a sensação que me dá, ou pelo menos essa expectativa que eu tenho, para então quando a morte vem, você possa olhar e falar, cara, se eu tivesse mais um dia, eu me sacrificaria mais um dia. Se Deus me desse mais um dia, eu sacrificaria mais um dia. Se Deus me desse mais uma semana, eu me sacrificaria mais uma semana. Entende? Ficar com essa conta para trás, assim, sabe? Enfim, tem uma coisa que eu vou até comentar aqui, já que estamos falando sobre tudo isso, assim, que é um assunto meio polêmico. Uma coisa que eu sempre penso, a gente fala sobre morte, é que eu quero, sim, eu gostaria de ter uma morte vagarosa. Ai, meu Deus, como assim? Porque dá tempo. Eu acho que a morte vagarosa é um certo tipo de caridade divina, sabe? Que se ela arrebata de uma vez, meu amigo, não dá. Né? O bom ladrão na cruz lá, quando olha para Deus, ele só conseguiu olhar para Cristo, ele só conseguiu pedir perdão e ter garantia da vida eterna em vida. Acho que nem sei se Nossa Senhora tinha essa garantia, acho que Nossa Senhora tinha, obviamente, né? Desculpa aí se eu estou cometendo um erro teológico, mas eu sei que esse sujeito, ele teve essa garantia. Os discípulos não tiveram, ele teve. Então, ou seja, por quê? Porque tinha um sofrimento expandido ali, tinha um purgatório em terra, não é mesmo como o pessoal diz? Enfim, fecha parênteses. Né? E só para concluir, não está nesse evangelho desse domingo, mas eu vou trazer, porque é impossível não ler, né? Na sequência, né, esse evangelho acaba no versículo 32, né? Na sequência, qual que é a frase? Atenção e vigiai, pois não sabeis quando será o momento. Atenção e vigiais, pois não sabeis quando será o momento. É o vigiai. Vigiai. Não um vigiai obsessivo, um vigiai temeroso. Não. É o vigiai. É como o homem que planta e fica vigiando para ver se a chuva vem. É como o plantador também, né? O agricultor lá, em que espera que venha o inverno, mas o inverno vai secar tudo, mas ele espera que o inverno venha porque faz parte da realidade. Para então vir uma primavera, para então vir um verão, como diz Cristo aqui. Então vigiai, olhai, prestar atenção. Nós temos que estar atentos e nós temos que estar preparados. E eu acho que o melhor caminho para nós estarmos preparados é nós nos doarmos. Se nós estivermos acostumados a nos doarmos com sacrifício, não será tão pesaroso nós doarmos a nossa vida para Deus. Tá? Mas para a gente não ficar tão religioso assim no final desse negócio aqui,
Você vê que esses evangelhos chamam a gente pra. Entende? Ou seja, quando. Se nós tivermos consciência, estivermos nos doando na vida, não será tão difícil nós doarmos a nossa vida, nós nos nós nos descansarmos, integrarmos nossa vida aí, entregarmos nossa vida aí para a realidade e aceitar o nosso fim. Porque quem se sacrifica sabe que as coisas têm começo, têm meio e fim. Entende? Porque não está olhando para si mesmo, está olhando para fora e para os ciclos e para os sinais de fora. Enfim, meus caros, espero ter ajudado aí. E ó, assim, né? Tem os evangelhos, como eu disse, assim, os evangelhos que são meio. Você vê que o que eu falei aqui, né, tem um espírito mais. Como é que eu posso dizer assim? Mais. É que essa palavra já está gasta, né? Esse espírito mais motivacional, né? Mas para comover você também, assim, porque eu acho que é isso que traz, né? Essas passagens do evangelho, do Apocalipse, coisa e tal, é um chamado à atenção, né? Então acho que é isso, assim, é mais um chamado, é uma evocação. Ficou mais parecendo isso daqui do que necessariamente uma análise, um aprofundamento. Mas espero que você tenha gostado. Eu gostei. Tá? É isso, meus caros. Qualquer coisa, escrevam aqui, claro, por favor. Dê like, me siga aqui no meu canal no YouTube, dê like nesse vídeo, compartilhe com quem você quiser. Tá? Sempre que se você puder, compartilhe no Instagram, em algumas outras redes, aí, o TikTok, qualquer coisa que você segue, me marca lá, tá bom? Porque isso faz com que a palavra do bom senso chegue, né? E a palavra do bom senso com a palavra de Deus também chegue em mais pessoas. E o que você achou? Escreve aqui para mim aqui embaixo, como é que tá a sua atenção, como que você entende esse evangelho, tá? Quero agradecer também para as pessoas que entram e comentam aqui nos vídeos. Teve uma pessoa que falou assim, ó, eu já chego dando like sem assistir, porque seria uma falta de bom senso. Eu agradeço, tá bom? Né, as pessoas, até gente que falou assim, a teologia do bom senso, vamos devagar, tá? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Para mim está sendo também uma forma de analisar e também refletir sobre o evangelho, né? Eu gravei a última aula sobre a viúva, eu gravei antes de chegar no domingo, eu não gravo no domingo, né, obviamente. Então eu gravei acho que na sexta e tudo mais, então eu fiquei refletindo sobre essa parábola e quando eu fui para a missa, foi interessante ouvir o evangelho e ver a reflexão do padre, foi muito boa também, assim. Então acho que é interessante isso, né? Para mim está sendo uma experiência, espero que tenha sido uma experiência boa para você também. Enfim, ide missa est, é isso meus caros, que Deus abençoe, o Paulo Tori, um grande abraço, até mais.